Olá, amigos. Meu nome é Egídio e você está no canal O Zelote. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu trouxe aqui um texto para ler, porque cada palavra que eu escrevi aqui tem o seu peso dentro de um contexto, tá? É um texto que eu fiz a respeito da Terra plana e Terra globo, suas diferenças, e vale tanto para leigos quanto para técnicos. Então, vai ser um vídeo um pouco chato, mas vai ser rápido, tá? Vou ler aqui e vocês vão entender aonde eu quero chegar e a diferença entre Terra globo e Terra plana. Vamos lá, então. Vou provar para vocês que o modelo do globo e o heliocentrismo são medíocres se comparado ao modelo da Terra plana. O modelo da Terra plana demanda muito mais ciência, muito mais conhecimento, intelecto, e está de acordo com o que se observa na natureza e o que pode ser observado a partir daquilo que é natural, daquilo que se vê. Vamos então tratar da Terra globo dentro dos fundamentos da física nesse primeiro momento. As três leis da física de Newton, inércia, movimento retilíneo uniforme, aceleração, ação e reação, baseado no movimento dos corpos, são usados como fundamentos para sustentar o modelo de uma Terra globo, para se defender esse modelo esférico dentro da geologia e do heliocentrismo. No entanto, essas três leis só podem ser confirmadas se produzidas em laboratório, onde o movimento dos corpos precisa ser gerado por princípios motores, como empurrões, puxões ou plano inclinado. Ou seja, esses movimentos não estão dentro do mundo natural, justamente por serem eventos criados só em laboratório. E isso não se trata de reprodução daquilo que se observa, isso se trata de leis para a geração de impulsos mecânicos para criar força de trabalho. Força de trabalho é o impulso aplicado em corpos interligados para movimentar sistemas inteiros, como o de um motor para um determinado fim. Em outras palavras, as três leis de Newton se trata de mecânica clássica, mecânica pura e simples, a mesma aplicada a motores que movimentam carros, aviões, trens e a indústria de maneira geral. Justamente as três leis da mecânica de Newton é que foram responsáveis pela Revolução Industrial a partir de 1760, na Grã-Bretanha, 30 anos depois da morte de Newton. Vale lembrar que Newton ele nasceu na Inglaterra e passou boa parte da sua vida na Grã-Bretanha, berço da Revolução Industrial, onde foram criadas suas três leis que hoje movimentam o mundo moderno. Olha, observe que até aqui eu tenho tentado mostrar que as três leis de Newton de fato revolucionaram o mundo moderno. No entanto, a mecânica dos corpos, como a inércia, aceleração, ação e reação, não são em nada observadas na natureza de forma espontânea, como Newton afirma nas suas leis. O problema dos fundamentos aplicados por Newton em suas leis é que ele não leva em consideração a razão, o princípio ou aquilo de fato que gera impulso para dar início ao movimento dos corpos para a conclusão e aplicação de suas teses. Ora, se não se leva em consideração os princípios ou as forças espontâneas da natureza que geram o impulso para o movimento dos corpos para justificar as suas três leis, logo, seus fins são inconclusivos. Agora chegamos ao ponto que faria uma distinção entre as três leis de Newton e a natureza propriamente dita. Veja, enquanto na física de Newton só existe movimento por impulso mecânico dos corpos maciços para geração de força de trabalho, na natureza os movimentos que se iniciam são geralmente gerados em fluidos, gases ou líquidos. Então, o que de forma espontânea dá início ao movimento dos ventos, dos rios, do mar, que faz cair a chuva, que faz ecoar os trovões, que faz os raios riscarem a atmosfera na Terra plana? Bom, todos esses fenômenos só são possíveis por princípios elétricos gerados pela própria Terra. Essa eletricidade e a interação com a matéria e fluidos encontrados na natureza produzem um eletromagnetismo, que ele sim altera a temperatura, a pressão e a densidade desses fluidos e desses corpos. Na Terra plana, a eletricidade e o eletromagnetismo é que geram a termodinâmica, que converte energia elétrica em calor, que por sua vez cria energia cinética, precipitando moléculas por aumento de energia.
Com isso, temos duas realidades diferentes. Uma física produzida em laboratório para criar força de trabalho e outra de fenômenos naturais, geradas por eletricidade e eletromagnetismo incidindo na matéria e em fluidos. Existe um problema que nasceu com as leis de Newton, é que existe a necessidade de aplicar a mecânica para justificar todos os fundamentos de uma Terra-globo e um universo onde tudo que neles há se movimenta por princípios mecânicos para a geração de força de trabalho, como de um motor em funcionamento. Um detalhe importante é que a física considera que até processos químicos gerando eletricidade e eletromagnetismo se dão, segundo a física, por princípios físicos ou mecânicos e não por geração de energia a partir da química. É justamente por aplicar princípios da mecânica numa Terra eletromagnética é que nascem teorias que nunca se provam no globo. Na física, a partir das leis de Newton, onde os movimentos dos sólidos e dos fluidos, suas temperaturas e densidades e pressão são considerados processos físicos e assim se anula a eletroquímica nos processos que envolvem todos os movimentos em uma Terra que é, na verdade, uma bateria que funciona por eletricidade e não um motor propriamente dito. E continua ainda. Ora, a Terra é elétrica justamente pelo fato de que foi a química quem a criou e é quem muda as condições do estado da matéria e não a mecânica. Agora vamos falar da gravidade. Segundo Newton, a gravidade é a força motriz ou força de trabalho que rege a Terra e todo o universo. Para Newton, a Terra, junto com todo o universo, é um grande motor que funciona de maneira mecânica, baseado em suas três leis, além da gravidade. Movimentando galáxias, planetas, estrelas, cada um desses corpos incidindo força de giro, um ao redor do outro, espalhados em milhões de anos-luz até os confins do universo e movido pela mecânica e pela gravidade. Olha, eu não posso provar que a gravidade não existe. Isso porque eu não posso provar que não existe aquilo que não existe. Mas eu posso trazer uma evidência de que a gravidade não é uma força, logo ela não existe. Veja, se a gravidade é a força de trabalho ou força motriz que movimenta a Terra, assim como todo o universo, deveria, no mínimo, ser a força motriz de pelo menos um único moto perpétuo que funcione. Ora, se não funciona um único moto perpétuo, que só foi inventado para dar aplicabilidade à força motriz do universo, é óbvio que a gravidade não existe. Segundo a física, os parâmetros fundamentais do universo se dão pela mecânica da gravidade e tem o eletromagnetismo apenas como eventual consequência dessa mecânica. Mas não posso deixar de lembrar que ondas eletromagnéticas, sem que seja produzida por eletricidade, não existe. A ausência de uma dessas coisas anula a existência da outra. É por isso que eles fazem a necessidade de criar ondas eletromagnéticas que viriam do cosmos, né? E vêm do núcleo da Terra. Ambos não se provam no mundo real, só fictício e por narrativa. Porque no mundo real, onde há eletromagnetismo, onda eletromagnética, tem que haver primeiro eletricidade. Uma coisa não pode existir sem a outra. Para a ciência, se alguém defende a possibilidade do universo funcionar por princípios elétricos, produzindo eletromagnetismo e, por consequência, a dinâmica dos corpos pela mecânica, como acontece na robótica, como acontece também no motor de indução, assim como é no mundo real, é considerado pela física como pseudociência. É mole? Pois é. A única razão de queda ou elevação de corpos físicos no meio, na atmosfera, é por sua densidade, tanto na atmosfera, no ar, quanto na água. Já a conformidade dos fluidos se dá em relação à sua termodinâmica, em conformidade do meio. Há um ponto que precisa ser considerado. Embora a Revolução Industrial tenha, de fato, mudado o mundo moderno no emprego das três leis de Newton,
em relação à indústria, por exemplo, é evidente que a força mecânica em si mesma não é mais passível de evolução. Por exemplo, com a descoberta ou a invenção da roda, pôde-se desenvolver novos sistemas mecânicos para a roda, mas a roda em si mesmo não evolui. Como princípio mecânico, portanto, não pode evoluir também a aplicação da roda. Ou seja, o motor movido por impulsos mecânicos será sempre um corpo empurrando o outro para fazer funcionar no sistema. Hoje nós podemos reconhecer que na indústria, a nova revolução se deu pela robótica. A robótica é a computação, determinando as funções da mecânica. Computação não se dá por processos mecânicos. Computação se dá por eletricidade, gerando processos eletromagnéticos através de circuitos interligados, usados especialmente na inteligência artificial. Se tomarmos uma Terra-globo e o universo por sistema mecânico, firmado nas 3 leis de Newton associados à gravidade, temos um mundo limitado a corpos físicos, onde um simplesmente empurra o outro, gerando força de trabalho e termodinâmica, ou aumento de temperatura, única e exclusivamente por atrito. Agora, se temos uma Terra plana, elétrica, gerando eletromagnetismo, incidindo em fluidos e corpos físicos, fazendo o movimento dos rios, das ondas do mar, dos ventos, mudando a temperatura, a densidade, fazendo cair a chuva, gerando os fenômenos luminosos, como os raios, auroras boreais, o próprio Sol e até as estrelas, por interação dessa eletricidade com a atmosfera, gerando eletricidade e eletromagnetismo exatamente como alguma coisa que funciona como um computador. Só um computador de última geração pode criar eventos de tal forma que as possibilidades sejam imensuráveis. Você já se deu conta da precisão de eventos que ocorrem na Terra por milhares de anos? Eventos como as 4 estações do ano, os limites do mar que não invadem a Terra, além da praia. Lembre-se da iminente recuperação de áreas após desastres naturais. Cada uma dessas coisas funcionando por sistema eletromagnético que rege tudo que está inserido na própria Terra plana como um programa pré-determinado e que nunca falha. Aqui eu abro um espaço para tratar da entropia. Entropia é o que a física entende por movimentos ou precipitação aleatória de moléculas em eventos que envolvem a termodinâmica. Existem 2 ou 3 tipos de entropia. Ora, que precipitação aleatória ou desordenada há naquilo que termina em resultados padronizados, para se distinguir 3 padrões distintos. Logo, se há padrão, não é aleatório, é lógico. Existe alguma coisa aleatória na química, na eletricidade ou no eletromagnetismo? Logo, entropia, como é entendido ou explicado pela física, não existe, ou não funciona, ou não é isso. O que existe na física, na verdade, em relação à entropia, é a incapacidade de explicar como separar processos químicos e eletroquímicos dos princípios da mecânica de Newton, que sustenta a física dentro de uma Terra-globo. Absolutamente tudo dentro do eletromagnetismo tem início, meio e fins lógicos. Esta é uma evidência que faz parte de um programa devidamente bem estabelecido numa Terra plana, como nós entendemos. Por isso, creio que todas as coisas que ocorrem nesse mundo são processos inteligentes. Assim, toda a criação e sua manutenção fazem parte de um programa com determinado propósito, como todo programa criado por uma inteligência, que o justifique por lógica e não por entropia ou aleatoriedade. Tudo isso é pouco, se lembrarmos que até o cérebro humano tem o mesmo princípio de funcionamento eletromagnético de uma Terra plana, onde ele mesmo foi criado. Sendo assim, a Terra é de fato um computador tão complexo,
tão capaz que pôde em si mesmo criar programas inteligentes, como seres humanos, e onde seres humanos são capazes de criar inteligência artificial a partir de transistores feitos de minerais retirados da própria Terra e inserindo energia eletromagnética capaz de gerar inteligência artificial. Será que algum físico poderia responder onde entraria a mecânica de Newton em processos eletroquímicos, tanto na Terra como no cérebro, baseados em aleatoriedade ou em mecânica? Agora, não posso deixar de dizer que aquilo que se entende por universo observável, com fenômenos luminosos, como estrelas, galáxias e etc., para nós terraplanistas, são meros fenômenos luminosos, produzidos pela própria Terra, por interação de sua eletricidade e magnetismo em interação com a atmosfera terrestre. Esses fenômenos são entendidos pela astronomia moderna como corpos maciços ou físicos pairando no suposto vácuo do espaço pela mecânica da gravidade. Mas, na verdade, são meros fenômenos luminosos elétricos sem a menor materialidade. E segundo o nosso entendimento, só podem ser vistos numa Terra plana, da mesma forma que são vistos outros fenômenos luminosos, como os raios, aurora boreais e outros tantos. Dessa forma, até os movimentos circulares das estrelas e do próprio Sol, como fenômenos luminosos e elétricos e eletromagnéticos, estão funcionando pela atmosfera através do vórtex da Terra. Essa energia na Terra plana gira de forma circular sobre a Terra plana e é o que se entende por um movimento aparente dos astros. Muito bem, até aqui eu falei da Terra plana funcionando por eletricidade, eletromagnetismo e como um grande sistema interligando corpos e fluidos para fim de reprodução de fenômenos naturais, observados na natureza com possibilidades infinitas. Agora, para terminar, vou mostrar para vocês quem é o verdadeiro responsável pela criação desse sistema elétrico e eletromagnético, infalível e inabalável desde os princípios de todas as coisas, ainda antes da formação do mundo. Esse Criador é quem você entende por Deus. Só o próprio Deus, melhor, até o próprio Deus é pura eletricidade. Foi Ele quem soprou em suas narinas para lhe dar vida, essa eletricidade, e para lhe dar inteligência e capacidade de saber que você pensa e existe. Na Bíblia, o próprio Deus se manifesta por sua eletricidade. Você lembra de quem tem voz de trovões? Você se lembra quem é o fogo que se manifesta na sarça ardente? Você se lembra quem se manifesta por raios, que faz cair fogo do céu? Quem viaja em carruagens de fogo? Quem é a maravilhosa estrela da manhã? Quem é como língua de fogo no dia de Pentecostes? Quem é o Senhor Deus Todo-Poderoso? Foi Ele quem disse, haja luz. Ele é o Criador de tudo que nele há. Ele é o Criador de tudo o que há, melhor dizendo. Foi o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, quem soprou em suas narinas e nos fez como sua imagem e semelhança. É isso aí, amigos. Obrigado. Um abraço a todos.